Só da igreja com a paz do Senhor. Vamos ler aí em Tiago capítulo 3, versículos 16 e 17. O pastor que viria hoje ainda não... Vou chegar só amanhã e já vão direto para a conferência de missões. Vai ser quinta, sexta e sábado e por isso não deu para ele ainda estar hoje aqui em Castanhal. Mas hoje era até para minha esposa também dar a palavra no círculo de oração. E aproveitando a oportunidade, eu quero oferecer esse culto de ação de graça pelo nascimento da Kimberly. Amém? Obrigado. Aí a minha esposa ia dar a palavra e devido a isso eu vim. Tive que dar a palavra no lugar dela. E agora o pregador não veio. E eu aqui estou de novo. Perguntei até para o irmão Paulo como é que dá a paz do Senhor em espanhol, mas ainda não sei. Alguém sabe como é? Aí diz lapada de Cristo. Mas nós vamos aprender. Tiago capítulo 3, versículo 16 e 17. É o versículo que eu di para as irmãs de manhã. Tiago capítulo 3, versículo 16 e o 17. Vamos ler ali, todo mundo junto, 1, 2, 3, já? Amém. Isso é um tema das irmãs do círculo de oração. É para todo esse mês, a irmã Cristina, esse tema. E eu vim, aproveitei a oportunidade e vou trazer aqui para a igreja. Então, a sabedoria que vem do alto não é a sabedoria humana, que tem uma diferença, sabedoria e conhecimento. Mas a Bíblia Sagrada está falando de uma sabedoria que ela é pacífica, tratável, plena de misericórdias, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Saindo deste versículo que Tiago menciona, os irmãos abrem aí em Salmos de número 90, versículo 12. Que vai falar, assim igualmente, de uma sabedoria, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Aí eu quero levar esse ensinamento de sabedoria, primeiro na pessoa de José. Diz em Gênesis capítulo 41, vamos ler aqui, para nós entrar na pessoa de José, o versículo 38 em diante, diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Aí está, quando nós lemos lá em Tiago, capítulo 3, e vai dizer que é uma sabedoria do alto, levei para os irmãos Salmo 90, que nós possamos viver de tal maneira que todos os nossos dias tenha um lado de sabedoria. Porque as pessoas falam que experiência, como é que eles usam? Quem tem experiência, eles mandam os mais novos aprender com os experientes. Mas são experiências do dia a dia. Mas aqui a Bíblia Sagrada, ele quer que nós tenhamos lá em Provérbios, capítulo 3, me lembrei aqui também sobre a sabedoria. Vamos ler aqui, Provérbios capítulo 3,
ele lá manda nós buscarmos sabedoria. Filho meu, não te esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Aí, dando continuidade, pois ele prolongará a sua vida por muitos anos e dará a você prosperidade e paz. Nesse mesmo capítulo, vai dizer, honra o Senhor com as tuas primícias e vai trazer um resultado. Mas coloca aí, irmão Andrei, o versículo 16, mesmo capítulo 3 de Provérbios, versículo 16. A mão direita, a sabedoria garante a você vida longa, e na mão esquerda, riqueza e honra. Então, quando você tem na sua vida a sabedoria, a mão direita vai te dar a vida longa, a mão esquerda, riqueza e honra. Esse é o benefício de quem tem sabedoria. Então, vamos entrar na vida agora de José. Eu falei um pouco para as irmãs, não vai ser quase igual, porque é difícil repetir as mesmas palavras. Mas José, como li para os irmãos, em Gênesis 41, versículo 38, que Faraó viu sobre ele uma sabedoria que todo o Egito não tinha, porque era algo que não era adquirido no conhecimento humano. Ele queria saber do sonho dele e do significado do sonho dele. Então, essa resposta não tinha em nenhuma faculdade, nenhuma base de ensino em todo o Egito. E naquela época, o Egito era a base do conhecimento. Como até hoje, as construções deles ainda chamam atenção. E as pessoas não sabem como uma engenharia, e a época passada, construir tal monumento, que hoje, presente com todos os recursos, as pessoas ainda terão uma grande dificuldade de fazer igual. Transportar aquele tamanho de pedra e fazer um monumento daquele jeito. Mas toda a ciência, engenharia, ciência, história, tinha os encantadores, e todos eles foram chamados diante do faraó, mas nenhum deles teve uma palavra. Vem José e responde. Mas até aí é muito bom. José já está indo já para ser governador. Mas vamos voltar José lá na casa do seu pai. Quando José está com seu pai, com seus irmãos, ele tem sonhos. E quando ele tem sonho, ele conta para os seus irmãos, e os seus irmãos passam a perseguir ele, ficar incomodado com isso, como se ele fosse sobressair sobre eles, e até o próprio pai dele. Como eu falei, as pessoas poderão dizer, foi falta de sabedoria de José contar o seu sonho. Mas eu trago uma interrogação nesse nosso questionamento. Se José não tivesse contado o sonho dele, os irmãos dele, seria a mesma reação? Com certeza não, ele ficaria guardado. Então a sabedoria que habita na nossa vida, ela vai abrir as nossas bocas e vai dizer algo que muitos vão dizer assim, como até hoje nós questionamos. Não era para José ter contado os seus sonhos, porque foi só ele contar, os seus irmãos passaram a perseguir, querendo matar o próprio irmão. Mas a sabedoria que estava em José, que deu sonho para ele, o sonho que José teve foi sonho profético, que apontava para um futuro muito grande. Você vai ver no sonho dele aquilo que foi provido quando ele chegou governador, mostrar para ele trigo. Quando ele chega lá na frente, faltava o que em toda a terra? Trigo. Então o sonho que ele teve foi um sonho dado do alto, de Deus. Não foi um sonho natural que nós podemos ter. Então, quando a sabedoria está sobre nós, até os nossos sonhos, nós temos que ver se é um sonho direcionado para aquilo que Deus tem estabelecido através de nós, da nossa vida. E José conta. Quando José conta o seu sonho, a sabedoria faz ele contar isso, os seus irmãos planejam a sua morte. Com isso, seus irmãos discutem, jogam ele dentro do buraco.
A mesma sabedoria que é do Deus eterno, que vem do Espírito Santo, conforme Isaías 11:2, o Espírito de governo que governa tudo, onisciente, onipresente, onipotente, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Essa sabedoria, esse Espírito estava na vida de José, mas mesmo ele com esse sonho, com essa revelação profética, com esse Espírito, ele passa por uma situação com seus irmãos. Então muitas vezes a sabedoria que vem do alto, ela não traz conforto para nós, mas ela traz um resultado através de nós para alguém lá na frente. Como diz Tiago, ela é uma sabedoria que vai buscar pessoa, ela é imparcial. Por quê? Se ele fosse parcial, ele dizia assim: eu vendo para todo mundo trigo, mas não vendo para os meus irmãos. Então quando a sabedoria vem, ela te traz algo, não é para benefício meu e para compartilhar com aquilo, com alguém que eu me simpatizo. A sabedoria vem para abençoar todos que estão ao redor de nós, como nós somos tomados pela sabedoria. E José é jogado no poço. Era natural que o poço tivesse água, mas esse poço que José foi jogado não tinha água, por isso que ele sobreviveu. Qual é a aplicação para a nossa vida? O Deus que mostrou tudo lá na frente para ele. Aquele momento de sequidão naquela região, eles não entendiam porque estava sem água e seco, mas Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, sabia o que ia acontecer através de José, e Deus proveu uma sequidão naquela época para que não houvesse água. Então muitas vezes a sequidão na nossa vida, para quem tem o espírito de sabedoria, ele não murmura, ele agradece a Deus, porque através da sequidão está trazendo livramento. Amém? Então diga para o seu irmão: não reclame quando faltar algo, porque é Deus te trazendo livramento. Aí ele vai dar andamento na sua vida, e ele chega onde? Na casa de Potifar, que comprou ele. Lá lhe chega um homem cheio do Espírito Santo, que é a sabedoria do alto. Como é que Deus permite que os irmãos se levantem contra ele, joguem num poço para matar? Agora ele chega como escravo e deixa de lá. Diz a Bíblia Sagrada que entre os escravos, ele como escravo. Isso que eu quero trazer para os irmãos, esse segundo ponto. Esse José, que tinha uma roupa bonita, uma capa bonita, é arrancado dele pelos seus irmãos, joga ele no poço para morrer, ele não morre, tira ele de poço, volta e vende ele como escravo, mas mesmo assim o Espírito de Deus está em José. Nós queremos que o momento seja proporcional a nós, para que o Espírito Santo nos use. Quando assim, irmão, dê uma palavra aí, irmão, ore ali, irmão, vai visitar, irmão, eu estou naquela situação. O que eu estou passando, eu não tenho nada para ninguém. José está sem a roupa dele, do filho predileto. José está na sequidão. José está como escravo, mas o Espírito de Deus não sai da vida dele. Segundo a palavra, eu profetizo para o seu irmão: em toda situação, não deixe o Espírito Santo sair da sua vida. Aí José, ele é promovido chefe dos escravos. Mais uma vez, vem a mulher de Potifar e seduz ele e negocia algo para que ele aceitasse uma proposta, dizendo para ele: deita-te comigo, sai desse estado de escravo e tu vai ter tudo aqui. Mas o Espírito que está na vida dele diz, e abre a boca dele: o meu Senhor, que era o esposo dela, me deu tudo na minha mão, menos a sua pessoa. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que é conduzido pelo Espírito de sabedoria, vem outro recurso na vida dele. Ele sabe aonde está a sua jurisdição. Ele não entra aonde não pode, aonde ele não tem autoridade nem autonomia. Ele não pode se apropriar de algo
que alguém está concedendo e ele não tem autoridade. José não tinha autoridade nem permissão de Deus e nem do seu patrão de tocar na esposa dele. Mas era uma oportunidade. Quem tem o Espírito Santo vê as coisas, mas não se mete. O Espírito Santo faz. Agora o Espírito de sabedoria diz a José, não toque nessa mulher. E ele sai de lá. Por causa disso, ele vai agora o quê? Para a prisão. E na prisão, José mais uma vez desce. Agora a roupa que foi arrancada de filho predileto, coloco nele não uma roupa de escravo, mas uma roupa de preso. Mas o Espírito Santo que lá do alto saiu da vida de José, não. Porque tanto o copeiro como o padeiro têm um sonho. Mais uma vez, eles não têm quem procurar, já está mais restrito. Os homens que estão presos, não sei qual tipo de preso que estão ali, mas nenhum deles foram capaz de trazer a resposta para aqueles dois homens. E o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, está na vida de José, e José dá destino e diz que vai acontecer com o copeiro e o que vai acontecer com o padeiro. Consequência disso, o padeiro é morto e o copeiro volta a exercer sua função. E ele pede para eles, somente para o copeiro, não se esqueça, quando chegar lá, diante do faraó, fale ao meu respeito. O copeiro se lembrou de José? Sim ou não? Não. Outra aplicação para a nossa vida, quando você tiver, deixar que o Espírito de Deus conduza a sua vida. Mesmo que você faça algo bom para alguém, e essa pessoa lhe esquecer, dê glória a Deus, porque há um propósito. Porque se José fosse lembrado pelo copeiro diante do faraó, quem assumiria o lugar do padeiro? José. Mas Deus queria José como padeiro? Não, queria ele que como governador. Mais uma vez, eu profetizo na sua vida que tem algo além do que você está imaginando. Se o Espírito de Deus está na tua vida, você vai passar por esse processo. Alguém não vai lembrar de ti, mas a promessa de Deus está na tua vida. Quem crê que tem promessa, se é verdade, diga amém. Agora José vai e é chamado novamente, agora pelo faraó, no capítulo de Gênesis 41 que nós lemos, primeiro versículo. Ele é chamado e ele traz a resposta, tanto no mundo espiritual, que era o discernimento do sonho, e tanto uma sabedoria para a terra. Ele vai dizer, você vai administrar dessa maneira, vai comprar todos os grãos de todo o Egito, e Egito não vai faltar. Quando chegar o momento de seca, vocês terão alimento. Então a sabedoria de Deus sempre vai te dar a interpretação do alto, mas também vai te direcionar para aquilo, para a terra. Há o Espírito Santo de Deus te conduzindo para que você seja frutífero e próspero na terra. Amém? Terminando aqui sobre a sabedoria do alto, sobre a vida de José, eu mencionei para os irmãos Salmo de número 90, versículo 12. E quando você tem a sabedoria, você tem 3 benefícios na sua vida. Qual é? Primeiro, vida longa. E Deus manda, honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias de vida. Quando você honra a Deus, Provérbios 3, versículo 9 e 10, há benefício na sua vida. Essa vida longa está na mão direita ou na mão esquerda? Direita. Na mão esquerda, qual é a bênção que está? Riqueza e honra. Então o homem que conduz a sua vida pela sabedoria, ele tem o seu processo, mas ele sabe onde vai chegar. Agora, ao contrário disso, apóstolo Paulo, o que foi que Deus mostrou para o apóstolo Paulo, o grande pregador de Deus, aonde ele ia chegar? Deus falou para José? Não, Deus só mostrou sonho. Mas para Paulo, Deus mostrou para ele claramente, tu vai chegar lá em Roma, e lá em Roma vão fazer o quê? Vão tirar a tua cabeça. Aí Paulo apanhava, Paulo era espancado, Paulo era preso,
Paulo, o navio queria naufragava o navio, ele disse: eu não vou morrer em nenhuma dessa situação, eu vou morrer lá na frente. Quando você tem o espírito de sabedoria, tem gente que na primeira luta, Senhor, me leva logo. Não, quem tem o espírito de sabedoria, ele sabe. Eu já vi muitas pessoas que contam testemunho, que vão visitar pessoas que têm o Espírito de Deus, mas estão doentes. As pessoas que saem de lá espantado, e o doente, ele conforta o que estão aparentemente curados ou são. O apóstolo Paulo, ele dizia assim, tipo assim, aplicação minha, me bata logo e me leva logo para Roma, porque não adianta vocês me baterem, que eu não vou morrer. Diz a Bíblia Sagrada que ele era dado como morto. Diz assim: não, Paulo, o Paulo agora está morto. Ele disse: não adianta, essa peia que eu vou pegar, eu vou voltar de volta. Tem peia que você pega, taca que você pega, não é para lhe matar não. Aí diz a Bíblia Sagrada, não sei em que momento, mas talvez seja nesse momento que ele está dado como um morto, Deus talvez pegue ele e leve ao terceiro céu. Quando chega ao terceiro céu, ele olha de cima para baixo, vê tudo, eu comparo como lixo, quando ele chega lá. Então quando ele volta, é tipo assim, eu não estou dizendo que você deseja ser mais espancado ou maltratado, mas quando você tem na sua vida o espírito de sabedoria, se ela resolver falar, ela fala, mas ela vai te dar direcionamento. E o apóstolo Paulo sabia pelo Espírito de Deus que nada daquilo ia matar ele. Por isso que ele escreveu: nada vai me separar do amor de... O que é que ele diz? O frio, não é isso? Perseguição, o que mais? Vamos ler aqui. Onde é que está escrito, irmão? Vocês me ajudem aí. Romanos, capítulo 8, versículo... Vamos lá, vocês são bons de Bíblia. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Não. Angústia? Não. Perseguição? Não. Fome? Não. Nudez? Não. Perigo? Não. Espada? Não. O que é que José passou? Buraco? Não. Ameaça de morte? Tirou ele? Não. Escravo? Não. Preso? Não. E porque nós na primeira tribulação, a gente acha que o Espírito de Deus não está mais na nossa vida, só porque nós estamos atribulados, angustiados, só porque algo não deu certo, a culpa é do capeta. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, ele fazia era cantar na dificuldade. Eu não estou dizendo que você tem que se conformar com a sua luta, mas todo esse período existe algo que vai te trazer maior, vai te fazer melhor, que você vai crescer. Então quanto mais vem as coisas para a tua vida, mais tu cresce e tem intimidade com Deus. A outra situação, o apóstolo Paulo, muita vezes a gente já prega sobre isso, mas ele está preso após ser espancado com Paulo e Sila, dele estar pregando a palavra de Deus. A presença de Deus, o Espírito de Deus saiu da vida dele? Não, porque ele está cantando. O que acontece? O cárcere é abalado. Quem vai se perturbar com a minha vida, com a sua vida, é o diabo, irmão. Ele vai tentar e ele vai vir de todas as maneiras, mas o homem que tem o Espírito de Deus, a revelação de Deus, o apóstolo Paulo, ele até confortava e dizia: Timóteo, vem, fala comigo, que eu estou indo para Roma, mas vem antes do inverno. Ele tinha convicção até do último dia para ele morrer, e ele escreveu o quê? Combati o bom combate, guardei o quê? A fé. Quem tem o espírito de sabedoria, a fé dele não é abalado aqui. Eu estou pregando para seres humanos, mas diz Elias que era um homem natural como eu e você, mas ele orou a Deus para não chover e não choveu, e ele orou a Deus para chover e choveu. Quem é esse homem que tem tanta intimidade até acima das nuvens? E dizer assim, ele diz assim: eu fecho o céu por 3 anos e meio,
Deus mandou ele dizer isso, mas ele tinha tanta intimidade com Deus que ele dizia assim para o rei Acabe: olha, rei Acabe, em cuja presença do meu Deus que eu estou. Acabe querendo matar ele. As pessoas dizem: olha, não vai falar com Acabe. Ele disse: não, eu estou na presença de Deus. Ele está falando com alguém, irmão, que vai matar ele, que quer matar ele, mas a presença de Deus não sai da vida dele. Então, por que a presença de Deus vai sair da nossa vida? O apóstolo Paulo diz: nada vai me separar do amor de Cristo, que é a presença de Deus. E José passou por tudo isso, mas a sabedoria, a presença de Deus não saiu da vida dele. Então, quando nós vemos todo esse lado, agora eu levo os irmãos para esses 10 minutos, quando quero trazer 7 bênçãos na vida de vocês. Quando você aprende a contar o tempo que seja produtivo, Salmo 90, 12, hoje, às 18 horas, dentro da Bíblia Sagrada, fui ministrar ali numa congregação, perguntei assim: vocês sabem que existe meses bíblicos? Eles disseram: não. Pessoa de 20 anos, 30 anos de crente, mas não sabe que existe mês bíblico. Mas existe meses que Deus direciona. 1 Crônicas, capítulo 20, vai dizer como começava o ano, na primavera. Na primavera era quando os reis saíam para a guerra. Qual era o primeiro mês do ano? Referente ao mês de Nissan. Aí diz em Daniel 7:25 que veria um império que mudaria a lei, os tempos e as estações. Quem era esse império? Primeiro império, Babilônia. Segundo império, Médios e Persas. Terceiro império, grego, Alexandre o Grande. E quarto império, Roma. Quando entrou e fundou Roma, começou a primeira mudança do calendário. Tira os meses bíblicos e coloca o primeiro mês. O primeiro mês que iniciou chamava-se Marte, referente a março. Por que eles colocaram isso? Porque o diabo sabe da palavra. E ele sabe que o ano começava com guerra. E eles colocaram isso. E foi segunda mudança. Ele acrescentou Janos e Febros, que é janeiro. Passou a ter 12 meses. Outra mudança. Aí entrou Júlio César. E ele mudou. Tirou um número que era numeral e botou Júlio. E ele botou 31 dias para ele. Aí veio Augusto César, pegou, botou agosto para ele e disse também, se ele tinha 31, também vou ter 31 dias. Por isso que o mês de julho é 31, mês de agosto 31. E fez outra mudança, quando chega o Papa Gregório XIII, aí ele entra, faz outra mudança, ele muda as épocas das festas. As festas continuam, a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, só que ele muda a época das festas. Por isso que nunca bate a festa bíblica, Pessá, que é Páscoa, com a festa do atual calendário, porque eles mudaram. Isso no concílio de Nicéia, 321 ou 25. Quando você estuda a história da igreja, você vai estudar tudo isso, essas mudanças que eles fizeram. E eles proibiram que vivesse nesse tempo bíblico. E vem o imperador Constantino, para agradar tantos os que serviam a Deus e os pagãos, e ele agregou mais e colocou homenagem ao Deus Sol, que ele é adorador de Mitra, e colocou o nascimento de Jesus para o dia 25. E eles foram mudando, só que isso é uma profecia de Daniel 7:25. E ele foi fazendo isso. Aí desconecta a gente dos direcionamentos de Deus. Mas eu trago mais uma vez os irmãos para debaixo desse tempo. E nós vamos fazer uma festa de Pentecostes no dia 12 de junho. Não referência a junho, porque é outra homenagem a um Deus chamado Juno, outra homenagem. Mas vai dar por aí, e nós vamos fazer. O que acontecia na Páscoa? Jesus nos dava vida. O que acontecia no Pentecoste? Prosperidade. Porque Jesus veio, não falou em nascimento, falou em morte, Páscoa. Ele disse o dia que seria.
Porque Jesus foi, diz assim, vai vir o Espírito Santo, e porque veio em Pentecostes. Porque Josué, quando entrou na terra prometida, a primeira, aí vai lá dizer, 14º dia de Páscoa. Então, em tudo, Deus vai nos direcionar para viver esse tempo. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, chama-se o mês de Ziv, ou Iá, que é um mês mais mudança de nome. E existe para nós muitas bênçãos. Aí eu quero profetizar 7 bênçãos sobre nós, saindo debaixo dessas bênçãos gregorianas. Esse mês de Iá simboliza cura. Êxodo 15, 26 vai dizer: eu sou o Senhor que te cura. Primeira profecia para esse mês na tua vida, o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor que te cura. É essa palavra para a sua vida neste mês. Então, mais uma vez, diga assim: eu recebo essa profecia de cura na minha vida, corpo, alma e espírito. Outra bênção, você vai ver que ele lê aí, se der tempo aí, Andrei, dá para colocar? 1 Reis, capítulo 6, versículo 2, diz a palavra do Senhor, só para os irmãos verem que vai aparecer a menção, segundo mês. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2. Está aí. Sucedeu, pois, que no ano 480, depois de sair os filhos de Israel da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, aí dá o nome e diz assim, que é o 2º mês, começou-se a edificar a casa do Senhor. Versículo 2, ora, a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 cúbitos de comprimento, 20 cúbitos de largura e 30 cúbitos de altura. Então o que é que Deus está dizendo? Esse é o mês que nós temos que edificar a casa do Senhor. Nós somos a casa de Deus. Eu profetizo na vida de vocês que nesse mês o Espírito Santo vai encontrar lugar na vida de vocês. O Espírito Santo de Deus vai falar. Esse é o mês que Deus mais quer se revelar com a gente. Busca o Senhor. Nós estamos fechando hoje 7 dias de meia-noite. A partir de amanhã nós vamos entrar 7 dias, 3 horas da manhã, depois 7 dias, 6 horas da manhã e retornamos. Mas debaixo dessa bênção, eu quero trazer essa bênção desse mês sobre a sua vida. Terceiro, 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 até o 3, vai dizer que houve uma nova oportunidade, porque quando havia a Páscoa, o povo tinha que santificar, estar limpo, puro, tirar todo o fermento, mas muito dele não estavam. Aí Deus dava uma oportunidade, o 2º mês, que é esse mês que nós estamos. Aí então é tempo de oportunidade. Se alguém não se preparou, prepare, porque a volta de Jesus pode ser a qualquer momento. Nós não devemos estar com a nossa vida suja, nós devemos estar com a nossa vida limpa, de tal maneira que o Espírito Santo entre em nós e encontre morada, porque diz em Provérbio 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém permitir eu vou entrar e vou limpar. Por que ele quer entrar? Porque está ocupado, mas nós vamos desocupar todo o nosso eu, e o Espírito Santo se assenta em nós, e Jesus pode vir a qualquer momento, e nós teremos uma vida eterna com ele. Quarto, novo começo, Gênesis capítulo 8, versículo 13, coloca aí, e o versículo 16. Gênesis capítulo 8, versículo 13 e o versículo 16. E viram os filhos de Deus que as filhas, não é isso aí não, 8. Vamos lá agora ler, 1, 2, 3, no ano... Versículo amém, o versículo 16, 15 e 16
E aí, saiu. Qual foi o erro de Moisés aí? Era para sair ele com a mulher dele e depois os filhos dele, né? Se você ler o 17 e 18, ele sai da arca, ele sai com quem? Coloque aí, o 17. Todos os animais que estão contigo, toda a carne, tanto aves, gado, todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze para fora contigo, para que reproduza de maneira abundante na terra, frutifique e multiplique sobre a terra. Versículo 18. Então saiu Noé com seus filhos. Esse tempo, esse mês que nós estamos, é um tempo do novo começo. A mesma palavra profética de Adão e Eva, multiplique, seja frutífero, domine, governe. O Senhor está dando uma nova oportunidade. Só que tem que sair com a mulher e os filhos. Ele saiu com os filhos, aconteceu aquela situação com ele. Se ele está despido na tenda com a mulher dele, tinha algum problema? Não. Esse tempo é de você valorizar a sua família, mas há uma ordem de Deus: mulher e filhos. É assim, não, eu fico com meus filhos, mas não fico com meu esposo. Eu fico com meus filhos, mas não fico com a minha mulher. Esse mês é um mês oportuno para Deus reconstruir famílias, reconciliar famílias, juntar famílias. Então esse é o tempo de você entrar em guerra, em jejum e oração, dizendo: Senhor, faça da minha família próspera, que a minha família multiplique, que a minha família seja cheia do fruto, que a minha família tenha o teu Espírito Santo. Mas isso é um período de guerra. Não vence dormindo não. Se você quer a sua família, esse momento oportuno é isso. Quinto, Êxodo capítulo 16, versículo 11. O que é que diz aí? Êxodo 16, versículo 11. Continua. Eles estão no segundo mês no deserto e eles estavam murmurando. Aí caiu do céu maná. Nunca deseje só o maná. O maná era uma medida de 2 homens, que conta. Homem quer dizer, né, homem é uma medida que você conta, da Páscoa até o Pentecostes, que são 50 dias. Você vai mudando, se transformando, renovando a sua vida, até ser cheio do Espírito. Só que está falando em medida de comida. Deus está dizendo assim: vocês vão comer só esse tanto, maná. Tem gente que só come para ele, não colha além da sua família, só dava para ele a família. Tem gente que está no deserto, o alimento é racional. Se chegar alguém e dizer assim: estou indo para a tua casa nesse mês, vou passar 5 dias, a família não ora, e começa já a orar: Senhor, tu sabe, não vem. Não ora por outra coisa. Agora, para o parente não vir, começa a orar: Senhor, dá um jeito, e Senhor, tu sabe, e erra o caminho. Racional. Mas por que era com sabor de mel? Porque a terra que eles iam entrar era a terra de leite e mel. Mas por quê? Porque eles iam produzir, e quando eles produzissem, era uma medida tão grande que haveria abastança, e o maná parou de cair, quando eles começaram a produzir. Tem pessoas que ainda vivem só com maná. O Senhor manda, Deus está dizendo assim: vai, avance, trabalhe, semeia, que a tua colheita será grande, proporcional para ver tamanha abastança. Então esse é o mês oportuno de você sair da sua medida racional, tanto espiritual, ministerial, física, material. É tempo que o Senhor quer trazer abundância na sua vida. Amém? Aí vem e o Deus, é o tempo de matar a velha criatura. Por isso que a gente murmura. Quando eu morro,
a velha criatura, eu não murmuro. Como é que começava o culto? Todo mundo sabia. Mas onde é que o culto terminava? Lá no lugar santo dos santos. Mas para chegar lá no lugar dos santos, como é que começava o culto? Entrava o sacerdote e o animal num pátio. O que acontecia com o animal? Morria. Morria o animal, ele pegava só o sangue, ele ia lá para a bacia, se lavava, passava pelo santo dos santos, que era a mesa, que é comunhão, o candelabro, que é a presença do Espírito Santo de Deus na vida, e o altar de incenso, que era a oração. E ele entrava no santo dos santos e espargia o sangue 7 vezes. O animal chegava no lugar dos santos, irmão? Não. O animal chegava no santo dos santos? Não. Para você adorar a Deus, para você parar de murmurar, o animal tem que morrer. Porque enquanto o animal não morrer, não tem culto. Eu até falei para os irmãos, dei comida para um cachorro que tu não está acostumado, o que é que ele quer? Quer te morder. Por que a gente quer se morder? É porque ainda há um animal solto dentro da gente, e ele dá uma mordida muito feia. E eu costumo até dizer, a pior mordida não é do lobo, é da ovelha. Por quê? Ninguém espera ser mordido pela ovelha. O lobo é só ir lá, como falei para os irmãos, lá no CESP, né? Se for mordido por cachorro doido, toma 15 injeções, né? De primeira no pé do umbigo, não sei se ainda é isso. Sou bem antigo nesse tempo. Quanto é, irmão Elton? 2. No músculo, 2 injeções. Ah? Na pele. Aí o cachorro que é doido não passa para a gente. Mas o que acontece? Tem que morrer o animal. Então nesse mês, diga assim para Deus: Deus, no nome de Jesus, me faça um vaso novo. Morra na minha vida todo esse animal. Vamos lá. 6. É tempo de Deus ativar os maduros para a guerra. Deus diz assim: Moisés, faça um censo e levanta todos os homens que têm 20 anos que possam empunhar a espada para a guerra. Esse é o mês que nós devemos estar junto como um grande exército. Por isso que o diabo quer que nós sejamos separados, que nós vejamos em separação, em discórdia. Mas não existe exército de só um homem. Nós somos um exército de multidões e multidões. Nós somos sendo convocados para Deus, mas Ele está chamando só os maduros. Então 20 anos quer dizer maturidade. Então só entra na guerra, só se junta, só anda em unidade quem está maduro. O último versículo, Números capítulo 10, versículo 11 e o versículo 13, para nós orar ao Senhor. Capítulo 10, versículo 11, vamos ler aí? Ora, no segundo, coloca o 12. Partiram versículo 13. E assim quando Deus nomeou isso em Números capítulo 2, cada um era a sua tribo. Mas depois que eles saíram do Egito, no segundo mês que eles saíram do Egito, houve uma unidade. Esse mês é o mês de nós estarmos todos juntos. Salmo 133, com bom, com suave é, que os irmãos vivam em união. Então há um direcionamento para nós. Então foi a primeira vez que eles se juntaram em unidade e marcharam. Então a nossa vitória está na nossa oração, como diz em Atos, a igreja primitiva. Era uma igreja que vivia em oração, em comunhão e no partir do pão. Então é o momento de nós andarmos juntos, cercarmos a mesa do Senhor junto, de mão dada junto, e nós seremos mais de que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.
Sexta-feira é culto dos adolescentes e domingo, escola bíblica às 7h30 e à noite, culto de missões, tudo para a glória de Deus. Tem a nossa conferência de missões amanhã, quinta, sexta e sábado, e no domingo quem vem ministrar aqui é o pastor Felizbino, que está ministrando na conferência e vai estar aqui ministrando conosco no domingo. Deus vai nos abençoar grandiosamente. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, nós tomamos posse do teu direcionamento para a nossa vida neste mês. Nós queremos ser essa igreja junto, andando, caminhando, avançando, crescendo e prosperando. Pedimos sobre o Senhor sobre nós, com teu espírito de sabedoria, meu Deus, como o Senhor deu a José. Mas nós pedimos teus benefícios da mão direita, meu Deus, que venha alongar os nossos dias de vida. Meu Deus, o Senhor que sara, venha nos curar, meu Deus. Na mão esquerda, o Senhor traga sobre nós riqueza e honra. E assim, meu Deus, nós continuamos aguardando a tua volta a qualquer momento, em nome de Jesus, meu Deus, todas essas bênçãos que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Estenda as suas mãos, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, diga amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.